Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, a mais uma web aí de Álgebra Linear 2. A gente está iniciando, então, o tópico 7. Nesse tópico, a gente vai estudar, então, as bases ortogonais e ortonormais, que são bases, né, que vão preparar vocês para o próximo tópico, né, que é o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, né? Então, neste tópico, pessoal, a gente vai, ou nesta web, a gente vai estar trabalhando e resolvendo alguns exemplos, né, da parte do conteúdo. Vamos lembrar um pouquinho ali da definição dos vetores ortogonais e a partir disso a gente vai para o estudo aí das bases, né, na forma de ter uma base então ortogonal e depois uma base ortonormal. Beleza? Então, o áudio está legal? Estão me escutando bem? Sim. Beleza. Então, vou desligar aqui a minha câmera. Então, pessoal, dentro deste assunto, né, a gente vai precisar trabalhar com os vetores ortogonais. É isso aqui vocês já viram até esse assunto dos vetores ortogonais, né, em outra disciplina, mas também aqui na própria nossa disciplina de álgebra a gente já tinha recapitulado um pouco, né, mas o que são os vetores ortogonais, né? Então, os vetores ortogonais é um conjunto de vetores, né, onde o produto escalar é igual a zero, né? Então, se eu tenho um conjunto de vetores U e V, né, quando eu faço U escalar a V, tem que ser igual a zero, né? Então, isso vai me dar um conjunto de vetores ortogonais, né? Geometricamente, isso representaria esses dois vetores formariam, então, um ângulo de 90 graus, né? E a partir disso, então, vamos resolver o exemplo 1. Diz o seguinte, ó, se R seja V igual a R2, um espaço vetorial euclidiano em relação ao produto interno, então se eu tenho o vetor x1, y1, né, escalar com x2 e y2, ao resolver esse escalar, eu vou fazer então x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Então, em relação a esse produto interno, os vetores menos 3 e 4, U, né, e o vetor V, 4 e 3, são ortogonais. Então, né, por que eles são ortogonais? Porque o produto escalar, né, ao efetuar, então, U vezes V, né, ou U escalar com V, eu tenho igual a zero. Então, a gente pode, deixa eu aumentar aqui o zoom. Vamos escrever aqui do ladinho. Ó. Então, eu tenho esse conjunto de vetores. Então, eu quero fazer U escalar com V. Deixa eu ajeitar o meu V aqui melhor. Tem que ser igual a zero. Então, vamos testar. O vetor U, vamos só reescrever aqui. U é menos 3 e 4, e o V é 4 e 3. Ao realizar, então, este escalar, né, de U com V, a gente vai multiplicar 3 vezes 4, menos 12, mais 4 vezes 3, 12. Né? Então, aí eu mostro que U escalar com V é igual a zero. Né? Ou seja, esses vetores U e V são ortogonais. Beleza? Então, o que seria um conjunto agora de vetores ortogonais? Né? Então, um conjunto de vetores ortogonais, né? Seja V um espaço vetorial euclidiano, diz que então um conjunto de vetores V1, V2 contido em V é ortogonal se dois vetores quaisquer distintos são ortogonais, isto é, VI escalar com VJ igual a zero para o I diferente de J. Então, por exemplo, o conjunto 1, 2, menos 3, 3, 0 e 1, 1, menos 5, é ortogonal em relação ao produto visual, pois os vetores desses conjuntos são ortogonais 2 a 2. Né? Então, para mim testar se um conjunto, né, se uma base ela é ortogonal, né, eu vou pegar os vetores sempre 2 a 2. Então, por exemplo, eu pegaria aqui
Vamos imaginar que isso aqui fosse o 1, o 2, o 3. Então, este 1 com o 2, o 1 com o 3 e o 2 com o 3, né? Então, tem que fazer todas as combinações e esses escalares entre eles tem que ser igual a 0, né? E aí, a gente constitui, então, a partir disso, uma base ortogonal, né? Então, o que é uma base ortogonal? Então, diz que tem uma base, V1, V2, Vn, dV, né, é ortogonal se os seus vetores são 2 a 2 ortogonais. Então, se eu tenho um exemplo aqui, 1, 2, menos 3, aquele mesmo exemplo, eu tenho uma base ortogonal do R3, porque esse conjunto de vetores aqui, de 2 a 2, são ortogonais. E além dessa definição, então, de base ortogonal, a gente tem uma nova definição de uma base chamada ortonormal. O que é uma base ortonormal? Então, ela é uma base ortogonal, né? E além de ser ortogonal, todos os vetores são unitários. Então, eu tenho uma base ortogonal, o produto, né, escalar entre cada 2 a 2 tem que ser nulo, tem que ser zero, né? Então, essa é a base ortogonal. E para ser uma base chamada de ortonormal, além de ter, né, a base ser ortogonal, né, esses dois vetores escalar 2 a 2 igual a zero, todos os seus componentes dos seus vetores são unitários. Né? Então, o que é um vetor unitário? Né? O vetor unitário é quando tem o módulo, né, do vetor igual a 1. Né? Então, a gente vai testar isso aí agora no exemplo 2, que pede, né, para mim verificar se esta base aqui é uma base ortonormal do R2. Então, para fazer o exemplo 2, eu vou pegar eu tenho anotado aqui, vou pegar uma folha em branco que ela dá um pouquinho mais, precisa mais de espaço. Deixa eu aumentar aqui o zoom para ficar legal. Então, vamos olhar para o exemplo 2. Vou colocar aqui. Exemplo 2. Então, eu tenho a minha base dada por dois vetores. Raiz de 3 sobre 2 e 1 meio. E menos 1 meio e raiz de 3 sobre 2. A pergunta é verificar se essa base ela é ortonormal. Então, para ela ser ortonormal, a gente tem que fazer duas propriedades. Propriedade 1, né? Duas condições, vamos imaginar assim. O primeiro passo é verificar se U é escalar a V, né? Igual a zero. Ou seja, se a base, né, dada por dois vetores, ela é ortogonal. Então, para a gente testar se ela é ortogonal, eu tenho que multiplicar. Então, vamos chamar agora aqui, não foi nomeado, eu posso nomear. Vou pegar uma outra cor aqui. Vamos nomear que o U é esse primeiro e V é esse segundo aqui. Então, nós vamos calcular U escalar com V. Então, nós vamos pegar raiz de 3 sobre 2, 1 meio, escalar com menos meio e raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos multiplicar. Raiz de 3 vezes menos 1, eu vou ficar com menos raiz quadrada de 3. 2 vezes 2, 4. Então, menos raiz de 3 sobre 4. Mais 1 meio vezes raiz de 3 sobre 2. Então, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Ao somar menos raiz de 3 sobre 4 mais raiz de 3 sobre 4, o que a gente faz, na verdade, aqui? A gente cancela, né?
Portanto, o produto escalar entre U e V é igual a zero. Esse produto escalar sendo igual a zero, né, eu já sei, então, que são ortogonais. Esses vetores aqui são ortogonais. Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que na próxima atividade seja uma parecida para eu poder acertar, professor. Tá bom. Então, aqui a gente acabou de encontrar os vetores ortogonais, e aí então a gente vai testar agora se eles são ortonormais. Então, para testar se eles são ortonormais, eu dizia para vocês que eles tinham que ser unitário. Então, para ser unitário, o módulo do vetor U tem que ser igual a zero, né? Depois para o V também. Mas o que que é o módulo do vetor U, né? Ao calcular o módulo do vetor U, a gente está interessado em descobrir o seu comprimento, né? Então, o módulo é dado pela soma das componentes ao quadrado, né? Dentro da raiz. Então, o módulo de U é a raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, o meu módulo do vetor U vai ser a raiz quadrada do termo lá do U, então, que era raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais 1/2 ao quadrado. Então, nós vamos resolver essa parte de dentro da raiz. Primeiro, os quadrados. Ao elevar a raiz de 3 ao quadrado, eu cancelo o índice com o 2, vai sobrar 3. 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 2, 4. Então, meu módulo de U vai ser dado, então, pela raiz quadrada de 3 quartos mais 1/2. Então, aqui eu teria que fazer o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, eu tenho denominadores iguais, né? Eu vou copiar o 4 e vou somar em cima. Então, 3 mais 1, 4. Ao dividir, então, 4 dividido por 4, eu vou ter, então, a minha raiz quadrada de 1. E a gente sabe que raiz quadrada de 1 é 1, né? Então, o que que a gente acabou de ver aqui? Que o vetor U, ele é unitário, né? Que é uma condição, então, para ser uma base, que é uma das condições para a base ser chamada de ortonormal, né? Claro que agora a gente vai ter que testar se o vetor V também é ortogonal. Então, é unitário, né? Então, eu vou abaixar aqui só para mim copiar o V. Vamos trocar de cor aqui. Vamos fazer aqui do ladinho que vamos testar se o V também é unitário. Então, nesse caso, o V também, vou querer calcular a raiz quadrada, né? Do x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então, o módulo do V tem que ser dado pela raiz quadrada de quê? Lá em cima, né? Menos 1/2 ao quadrado mais o y, que é raiz de 3 sobre 2, também ao quadrado. Então, nós temos que resolver isso aí. E vamos resolver primeiro os quadrados. Menos 1/2 ao quadrado vai ficar menos 1 ao quadrado. 1 é 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 ao quadrado fica 3. 2 vezes 2, 4. Então, se a gente olhar agora, após elevar ao quadrado, né, eu cheguei nessa mesma situação, né? 1/4 mais 3 quartos. Né? Então, isso aqui também vai ser 4 sobre 4, que é 1, né? Ou seja, raiz quadrada
de 1, né? E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, a pergunta era verificar se aquela base era chamada de ortonormal. Então, eu concluo primeiro que o U e o V são unitários. Então, unitário é isso, que o módulo, ou seja, o comprimento desse vetor é igual a 1. Então, se essa base ela era ortogonal, né, 2 a 2, então, e os vetores U e V são unitários, a gente consegue concluir, podemos concluir, então, que B é uma base ortonormal. Ortonormal de R2. Tudo bem, pessoal? Tem aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Então, aí a gente resolveu o exemplo 2, né, que era para verificar se o B era uma base ortonormal. Vamos ver, a Denise colocou uma pergunta. A raiz do 3 foi calculada com o expoente 2. Isso, é a raiz de 3, Denise, elevada ao quadrado, né? Então, uma raiz quadrada elevada ao quadrado sobra só o valor de dentro, né? Foi elevada a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Deixa eu botar até aqui. Então, é esse cálculo aqui que a gente faz, né? Esse com o índice 2 aqui, corta, né? Fica 3, né? Que é a mesma coisa que fazer raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Raiz quadrada de 9, que é 3, né? Ou simplesmente, né, eu enxergo que eu posso simplificar o índice 2 invisível da raiz ao elevar ao quadrado, que é o próprio 3, ou eu repito a base duas vezes, né? Raiz de 3 com raiz de 3, aí multiplica dentro, 9, e tira a raiz, que é 3. Então, vamos voltar lá para o material, que agora a gente vai fazer o último exemplo, que é o processo de normalizar, né? Ou determinar uma base verificando se ela é ortonormal. Então, para mim, normalizar uma base, né? Por exemplo, se eu tenho um vetor que não é nulo, eu consigo transformar esse vetor em unitário, né, fazendo então um processo chamado de normalização de V. Então, o processo que faz um vetor ser transformado em um vetor unitário é eu pegar e dividir o vetor V pelo módulo do V. Então, quando eu divido o V pelo seu módulo, eu consigo descobrir, então, um vetor unitário, né? Então, assim, uma base ortonormal sempre pode ser obtida a partir, né, obtida de uma base ortogonal, se eu normalizar cada um desses vetores. Então, o exemplo 13, o último exemplo da web, diz assim, ó, se o B é V1, V2, Vn, sendo o V1 1, 1, 1, o V2 menos 2, 1, 1, e o V3 0, menos 1 e 1,
é ortogonal em relação ao produto interno usual. Então, nesse caso aqui, já foi dito que a base é ortogonal, né? Ou seja, se eu quisesse testar, fazer o V1 com o V2 escalar, ia dar zero. Se eu fosse pegar o V1 com o V3 escalar, ia dar zero. E pegar o V2 com o V3 também, obviamente, ia dar zero o seu produto escalar. Mas já foi dito isso, que ele é ortogonal em relação ao produto interno usual, então a gente não precisa testar. E o exercício pede, na verdade, para normalizar, né? Ó, normalizando cada vetor, obtemos uma base ortonormal do R3. Então, determinar essa base ortonormal, né? Então, para mim determinar esta base, eu acho que aqui não, eu vou pegar uma outra folha, porque aqui vai ficar pequeno. Vou voltar para cá, vou apagar aqui. Deixa eu colocar aqui o 3 e vou dar um zoom aqui. Então, nós vamos pegar agora o exemplo 3. E aí eu vou pegar cada um dos vetores, né? Então, se eu tenho o meu V1, era dado por 1, 1, 1. E pensa que eu quero agora obter um vetor unitário, né? Então, de cara, né, a gente percebe que isso aqui não é unitário, né? Então, como que eu testaria, né? Eu teria que tirar um módulo e verificar se isso é 1. Então, vamos calcular primeiro o módulo do V1. Então, o módulo do V1 vai ser comprimento dele, né? Vamos chamar isso aqui de x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. Então, o módulo do meu V1 vai ser igual à minha raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O 1 mais o 1 ao quadrado dá 1, né? Então, ao fazer 1 mais 1 mais 1, 3. Então, o módulo do V1 é 3. E para mim escrever esse vetor na forma, né, normalizar ele, a gente viu que tinha uma formulazinha que daria para fazer assim, né? Vamos chamar isso aqui de U1, a base ortonormal agora, normalizar ele, fazendo o vetor V1 dividido pelo seu módulo. Então, o meu U1, vamos chamar aqui de outra letra, vai ser o vetor V, que é 1, 1, 1, tudo isso dividido pelo seu módulo, que é a raiz quadrada de 3. O 1, então, vai ser esse vetor. O 1 dividido por raiz de 3, o 1 dividido por raiz quadrada de 3, e por último, 1 dividido por raiz quadrada de 3. Então, esse vetor, ou esse procedimento que a gente fez agora, né, ele faz com que eu tenha um vetor que seja unitário, né? Então, ao dividir, né, eu normalizei esse vetor, né, o vetor U1 é 1 sobre raiz de 3, 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. Então, ele é um vetor agora unitário, né? Se eu quisesse agora pegar esses componentes e calcular novamente o módulo, eu ia descobrir que isso dá 1. Alguma dúvida até aqui? Perguntas? Antes de eu continuar. Boa noite, professor. Boa E no noite. caso, no caso ali, se tu pegar esse vetor, que nem tu fez ali todo o processo até o final e transformar ele para voltar ao início, que tem uma questão parecida sim, só que tem o valor final, é para fazer ele o inverso? Se tu tivesse a partir dessa base aqui, verificar se ele é unitário, desse aqui, né? Eu, Ah, então, eu não lembro bem como é que é a questão.
Uhum. Mas ela tem esses dados aí, ó, D1 sobre raiz de D3, assim, no caso D3, e aí pede para fazer, eu não lembro direito, se tem como fazer o inverso dela, né? Não fazer Aham. só. Dá sim. Deixa eu pegar ali, já tem. Eu acredito que a pergunta é que dá a base e pede para testar se ela é ortonormal, né? Daí tu tem que calcular, ver se o módulo é um de cada um deles e calcular se eles são escalar, né? Se o escalar é igual a zero, se eles são ortogonais. Ou seja, daí tu teria que realmente fazer o processo inverso. Tu ia tirar o módulo desse vetor U, ver se é um. E depois ia multiplicar cada um dos vetores, se são três, né? E aí ver se dá escalar igual a zero, né? Para ser ortogonais. E é essa mesma pergunta, essa que tu falou aí. Beleza. Pessoal, uma coisa que pode gerar estranheza para vocês, não sei se vocês lembram, né, de toda, provavelmente deve lembrar que quando a gente vai trabalhar com as raízes, geralmente a gente faz um processo de racionalização de denominadores, né? Na matemática, provavelmente na escola vocês vão ensinar os alunos e sempre vão dizer, não pode deixar a raiz quadrada embaixo, né? Não é comum fazer isso. Na álgebra linear, é muito comum em todos os livros de álgebra vocês encontrar essas bases, né? Então, é um dos poucos momentos que vocês vão encontrar um vetor, ou vão encontrar uma expressão matemática que está mostrando vetores com a parte do denominador na raiz quadrada, né? Isso aqui dá para a gente entender que é interessante ter essa escrita aqui, justamente para mim pensar em calcular o processo inverso, né? Então, se eu tivesse que levar tudo isso aqui ao quadrado, ficava bem fácil de eu testar também. Mas, pessoal, o trabalho aqui não terminou, né? A gente calculou agora o V1 e a gente tem que aplicar esse mesmo procedimento para o V2, tá? Então, vamos fazer isso. E se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando. Vou escrever aqui para vocês o V2, que era dado por menos 2, 1 e 1. E aí eu vou calcular, então, o seu módulo primeiro. Deixa eu botar mesmo escrito aqui. Então, eu vou ter menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado e mais 1 ao quadrado. Então, quem que vai ser o meu V2? 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, o módulo do V2 é raiz quadrada de 6, né? Raiz quadrada de 6. Agora, a gente vai escrever, então, que o meu, vamos chamar de U2, vai ser o V2 dividido pelo seu módulo, né? Então, o meu U2 vai ser o V2 menos 2, o 1 e 1, tudo isso sobre raiz quadrada de 6. Então, eu vou ter menos 2 dividido por raiz quadrada de 6, 1 sobre raiz quadrada de 6 e 1 sobre raiz quadrada de 6. E aí, então, eu encontrei o meu U2. Aqui eu acabei normalizando o vetor V, né, para tornar este vetor unitário, né? Então, eu tenho menos 2 raiz de 6, 1 raiz de 6 e 1 raiz de 6. Tudo bem até aqui? Podemos fazer o último. Acho que eu vou colocar o último aqui do lado.
Vamos escrever agora o meu V3, que é dado na questão, né, o vetor 0, menos 1 e 1. Então, nós vamos calcular primeiro passo o seu módulo, né? Que é cada componente ao quadrado, né? E somar e tirar a raiz. Então, o módulo do V3 vai ser raiz quadrada de 0 ao quadrado menos 1 mais 1 ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1. Portanto, o meu V3 vai ser a raiz quadrada de 2. Então, agora para me escrever o meu último, o 3, né? É só pegar o vetor 3 e dividir ele pelo seu módulo. Então, o meu vetor, o 3, normalizando ele, vai ser 0, menos 1 e 1. Tudo isso por raiz de 2. Então, meu U3 vai ficar 0 dividido por raiz de 2 vai ficar o 0. Menos 1 dividido por raiz de 2 e 1 dividido por raiz de 2. Então, agora eu acabo de... Vou escrever agora essa base final, chamada de base ortonormal, né? Então, a base ortonormal é composta, né, por todos esses vetores. A gente pode até indicar esse conjunto em um B' como a base ortonormal, e a gente coloca assim cada um deles. Eu vou escrever primeiro o primeiro que a gente calculou, que era 1 sobre raiz de 3. Depois, a gente encontrou o menos 2 sobre raiz de 6. 1 sobre raiz de 6. E 1 sobre raiz de 6. E por último, encontramos esse que achamos agora, 1 menos raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Então, essa aí é uma base ortonormal. Então, B' é uma base ortonormal do R3. Então, só para recapitular que a gente viu hoje, então, que para determinar então esta base ortonormal, né, ou para essa base ser caracterizada como uma base ortonormal, o produto escalar entre cada dois desses vetores precisa ser igual a zero, né? Então, fazer o 1 vezes o 2, né, o 1 vezes o 3, e o 2 com o 3 tem que ser zero. E além disso, né, eu preciso ter os vetores na forma unitária, né? Cada vetor desses tem que ser o seu módulo, né, o seu tamanho tem que ser unitário. Deixa eu ver, a Juliana colocou ali, essa atividade confirma a pergunta da atividade 4 da lista 7. Isso, acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é dada essa base e aí pede para testar se realmente ela é ortonormal, né? Então, agora daria para, então, tirar esta prova real, né? O exercício acho que pede isso, exatamente isso, é testar isso aí, fazer, então, calcular agora o módulo de cada um deles, para testar, mostrar, né, através do cálculo que eles são unitários, e ainda pegar cada um deles e multiplicar aqui, ó, né, essa raiz de 3 com raiz de 3 vezes esse com esse com esse, né, ao multiplicar eles, né, e somar tudo isso tem que ser igual a zero. E sempre, né, de 2 a 2.
Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Era isso que eu tinha planejado para hoje, ó, mostrar aí para vocês, então, o procedimento de ortonormalização, né, ou como construir essa base ortonormal. Né? No próximo tópico, a gente vai descobrir como encontrar ou transformar uma base que não é ortogonal em uma base ortogonal. Então, tem um procedimento de cálculo que a gente vai ver isso aí. Beleza, pessoal? Se vocês não tiverem dúvidas, eu agradeço aí a participação de vocês na web, né? Espero que tenham gostado. Desejo um ótimo tópico, um ótimo final de semana, né? Um excelente finalzinho já de semestre, né? E até uma próxima. Dúvidas também vocês podem mandar sempre via fórum. Professor, Pode falar. tá correndo aí na rede que o senhor falou que quem participa mais das web vai ter um ponto de gratificação no final do semestre, é isso mesmo? Não, eu não falei isso. Ah, concorda comigo, professor? Pode ser que seja outro prof, então, mas eu não lembro de ter feito esse combinado. Era brincadeira, professor. Boa noite, então. Boa noite, boa noite. Mas com certeza a participação de vocês vocês vão pegando, podendo tirar as dúvidas na hora, né? Acho que isso que é o importante da web, né? Então tá, pessoal, obrigado, boa noite a todos, até mais, tchau, tchau. Boa noite.